Professor Matheus Paranho, todas as quintas-feiras aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Dia a Dia Rural, professor. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a equipe aí do Terra Viva no Dia a Dia Rural e ao pessoal que está nos acompanhando nessa começo de tarde, né, João? Começo de tarde da quinta-feira. E, professor, hoje a gente vai falar de caprinocultura aqui no nosso país, né? É um setor que tem avançado quando a gente fala na procura pela carne ou na procura até pelo leite e pelos produtos derivados, né? E como uma consequência desse avanço, aumenta-se a criação. Mas tem que essa criação também crescer de uma forma sustentável e com cuidado em bem-estar, né? Então, o que o senhor... Eu tenho alguns tópicos para a gente destrinchando, mas em primeiro momento, o que o senhor destacaria para a gente da importância desse setor e do cuidado com esses animais? Bom, eu acho que esse setor tem que ser analisado com um olhar regional, sabe? Se você for para o Nordeste, ele tem um papel importante no fornecimento de leite e carne para as populações que ali vivem, né, pequenos produtores. E talvez, não tenho certeza disso, mas talvez o maior rebanho de caprinos está justamente localizado lá, com essa função social extremamente importante, né? Por outro lado, também tem, principalmente as raças aí que foram selecionadas para a produção de leite, partindo para uns sistemas mais intensivos de produção, com foco também em selecionar os animais para alta produtividade. Lembrando que o leite de cabra tem características importantes aí do ponto de vista da saúde humana, né? Muitas crianças, por exemplo, que têm dificuldade para digerir o leite de vaca, o fazem bem com leite de cabra, né? Então, acaba, de certa forma, se tornando até um alimento que tem esse papel aí também medicinal, né? Professor, é isso mesmo. A região Nordeste é a região que é mais forte aqui no nosso país quando a gente fala da caprinocultura. E o que eu já queria aproveitar para falar com o senhor é como perguntar para o senhor, na verdade, a gente sabe a importância de um espaço adequado para a criação de qualquer animal, né? E quando a gente fala, às vezes, de caprinocultura, em especial quando a gente fala de pequenos e médios produtores, né? Talvez tenha alguma ideia de que, como é um animal pequeno, pode deixar bastante no mesmo espaço, se não tem problema. Também imagino que a relação com o estresse, com essa gestão de espaço seja a mesma para a caprinocultura. Não é porque eles são menores que você pode enfiar mais no mesmo lugar e deixar apertadinho, né? Tem que dar um espaço. João, as suas colocações são corretas. Na verdade, tudo depende do tamanho do animal, obviamente. O espaço necessário para cada um. Um bovino, por exemplo, de 500, 550 quilos, vai ocupar um espaço, precisa de um espaço maior do que um bezerro de 250. E uma cabra adulta vai precisar de um espaço proporcionalmente maior do que um cabrito, né? Então, tudo isso tem a ver. Os cabritos têm uma organização social muito importante. Eles competem por recursos. Espaço é um recurso importante. Esse espaço é o espaço que ele ocupa, né? A área que ele tem disponível, mas também é o espaço de acesso aos recursos. Que recursos são esses? O alimento, quando está sendo oferecido num coxo, por exemplo, né? No caso também de espaços que proporcionam conforto, como sombra, ou um lugar mais adequado para ele se deitar, também eles competem por isso. Então, a gente tem que estar levando em conta o espaço em todos os seus sentidos, certo? O espaço em si, mas também o espaço de acesso a recursos importantes para os animais. O senhor bem falou da questão de acesso a recursos importantes, né? Quando a gente fala de água e comida. A Renata Afonso, nossa repórter, uma vez ela foi fazer uma reportagem num lugar que criava cabritos, e aí ela estava bobeando, daqui a pouco parou de funcionar o fone. Começaram a mastigar o fone dela, parou de funcionar. E aí, assim, a pessoa que ela tem mais contato, né, com essa criação, ela sabe o cuidado que precisa, o que ela tem que usar para alimentar esse animal. Mas quando a gente, às vezes, vê uma pessoa que não tem tanto contato, não é só porque o cabrito come qualquer coisa, come fone de ouvido, que também não tem que ter um cuidado com a alimentação dele, né, com a nutrição desse animal. Para quê? Até porque a gente está usando ali, então, o animal para carne, para leite, ele precisa ser nutrido de uma forma adequada. Com certeza, a nutrição, como sempre falei, né, é um dos 5 domínios do bem-estar animal, se aplica a qualquer espécie. Mas olha só, cabras, cabritos, bodes, os caprinos em geral, são muito curiosos. E a forma que eles têm de manipular elementos do ambiente é pela boca. Então,
não significa que ela está mastigando o que ela vai comer, ela está explorando aquele elemento novo que apareceu ali no ambiente dela, né? E até justamente por essa curiosidade, então, professor, tem algum cuidado, alguma coisa específica que é bom deixar longe, então, porque se está tão curioso assim, algum, não alimento, né? Mas algum objeto, alguma coisa que é sempre bom evitar, que chama atenção, ou até alguma planta que seja tóxica para esses animais, que é bom a gente deixar longe, justamente por essa curiosidade tão grande deles? Ou não, o estômago deles é bom assim, comeu não vai fazer mal e bola para frente? Não, normalmente ele não come, né? Ele explora e Só para joga para saber, fora. né? É, eu não tenho experiência com plantas tóxicas para caprinos, então não vou entrar nesse assunto porque foge ao meu conhecimento, Uhum. mas é, é bom lembrar, né, que a alimentação desses animais tem que ser atendida em volume, quer dizer, quantidade de alimento e qualidade também. Então, todas as questões nutricionais. Um animal que está solto, por exemplo, no Nordeste, na Caatinga, ele tem a oportunidade de selecionar. Você vai lá no Nordeste, na época da seca, você vai ver as vacas, os bois magros e as cabrinhas estão mais gordas, porque ela tem um hábito alimentar um pouco diferente, né? Ela faz remoneio, ela come folhas, Uhum. às vezes até a casca das árvores, né? Mas ela seleciona isso de uma forma que faz bem para ela, claro, né? E, professor, fazendo as pesquisas aqui para me preparar para conversar com o senhor, eu vi muitas pesquisas que indicavam que essas questões, manejo sanitário, alimentação, cuidado com a água, ainda são problemas porque falta-se muito um auxílio técnico para os produtores nas regiões em que criam. Então, falta-se muito essa assistência para que eles tenham ciência do que deve ser feito ainda no nosso país. Lamentavelmente, o Serviço de Extensão Rural do Brasil foi desmontado, né? Então, a gente tinha no passado agências aí do governo federal especializadas nesse serviço de extensão, no próprio estado de São Paulo também. Não tenho muito conhecimento sobre os outros estados, isso reduziu muito, né? Principalmente nas regiões onde predomina pequenos produtores, pequenos rebanhos, que não desperta muito interesse das empresas que fornecem os insumos, seja na área de nutrição ou de medicamentos. O pessoal fica bem abandonado mesmo, porque quem assumiu esse papel, sabe, de levar conhecimento para o campo, acabou sendo a empresa privada, mas ela direciona o trabalho, o esforço dela em locais que têm uma maior possibilidade de retorno econômico, né? Então, de fato, o pessoal está carente dessa orientação. E até o senhor já comentou sobre os hábitos, né? Eu posso chamar de, não sei se característica, mas, enfim, essa questão dos caprinos disputar por recursos e tudo mais. Eles têm hábitos, né? Todos os animais têm hábitos. E tem alguns lugares também que apontam a falta de um estímulo comportamental para os caprinos também ser um problema, tanto que eles estão até adotando a caprinocultura em sistemas agroecológicos para estimular esses hábitos nele de em busca do alimento, de conviver com os animais. Então, é importante também ter esse cuidado com o instinto dos animais. É, olha, vamos lá. Primeiro, o caprino, o ovino, o bovino, todos os ruminantes, eles têm a capacidade de digerir alimentos fibrosos, certo? Todos eles têm essa capacidade, né? Então, quando eu tenho a possibilidade de eleger entre plantas arbustivas ou arbóreas que também têm potencial nutritivo para alimentar esses animais, melhor ainda. Eu acabei de falar, eles fazem ramoneio, eles chegam a ficar sobre as patas traseiras, numa posição bipedal, para pegar ramos de árvores aí, ou de arbustos, entendeu? E na África tem algumas fotos até muito curiosas, né, dos caprinos escalando árvores para comer as folhas. Então, é um animal que tem uma capacidade de adaptação muito maior do que os seus correspondentes domésticos aí dos ruminantes, que é os bovinos e os ovinos, né? Professor, também agora a gente falando, o senhor já falou também várias vezes quando a gente fala de bovino sobre todo o cuidado que envolve um estresse que pode ser gerado no momento reprodutivo desse animal. Uma coisa que eu imagino que para os caprinos também vale a mesma coisa, mas uma coisa que eu queria ver com o senhor, quando a gente fala de cuidado com proliferação excessiva dos animais. Quando eles começam, justamente por serem esses animais tão
com um gene, não sei se posso falar um gene forte, né? Mas que disputam espaço, a proliferação excessiva, então, pode se tornar um problema para alguns criadores em algumas regiões, a depender do sistema que eles escolheram para criar os seus animais. O que você define de proliferação excessiva? Eu não entendi muito bem. A proliferação, no caso, se for feita de uma forma descontrolada. Se é um lugar que não tem como suportar tantos animais no nível em que o acasalamento, que a cruza tem sido feita. João, essa é uma questão preocupante, preocupa no Nordeste brasileiro, é mais preocupante na África, onde predomina muitos rebanhos. Lá tem bovinos e ovinos também, mas é muito frequente os caprinos. E essa pressão da população animal numa determinada área, a gente chama de superpastejo, ela pode, inclusive, acelerar processos de desertificação e arenização. Qual a diferença de um processo e outro? A desertificação é um lugar, produto de numa situação que chove pouco. A arenização, pode até chover muito, mas o movimento das areias, a areia vai cobrindo as áreas onde as plantas poderiam crescer e torna a região inóspita, né? Não vai produzir nada. Então, é muito preocupante isso, né? Então, saber exatamente qual a carga animal que você vai pôr ali, quantos animais por área, por hectare, por exemplo, para evitar esse tipo de desgaste, né, do solo, principalmente. Professor, para a gente ir caminhando aqui então para o final da nossa conversa, a gente bem já citou a questão da dificuldade de acesso à informação, né, por conta da extensão rural, por conta de tudo que o senhor já citou mesmo, mas quando a gente fala da caprinocultura, por mais que ainda tenha um mercado que está crescendo e tornando mais extensivo quando a gente fala do leite, quando a gente fala nas outras formas, nos outros aproveitamentos do animal, ainda é predominantemente pequena e média propriedade. Então, talvez isso dificulte ainda mais com que a informação chegue, né? E com que tudo isso seja adaptado para essas pessoas, que às vezes até disputam com os animais os recursos da região. Com certeza, principalmente em regiões mais sensíveis, né, onde o equilíbrio ecológico pode ser quebrado por qualquer alteração, por exemplo, no que você falou aí na população de animais que estão ali usando os recursos daquele ambiente. Para finalizar, João, seria importante falar dos animais aí que estão no sistema intensivo para a produção de leite. E lembrar que as preocupações na hora da ordenha, todo o processo, o pessoal tem que fazer a mochação das cabras. É importante porque elas, como eu falei, elas têm competição social e o chifre pode causar machucados mais sérios aí. Então, tudo isso, castração dos machos, né, tem que ser feito com anestesia, preparação das cabritas aí que estão em gestantes para a primeira ordenha, para elas não ficarem tão estressadas na ordenha. Então, todos os processos são importantes levar em conta ações aí para minimizar o estresse, consequentemente favorecer o bem-estar dos animais. Casando com os pilares, né, que o senhor bem já mencionou aqui do bem-estar animal, para que então tenha-se ali um ambiente mais sadio para os animais, mas também futuramente para quem vai receber os produtos, né? Professor, muito obrigado então pela participação aqui mais uma quinta-feira com a gente, viu? Obrigado pela gentileza em nos atender e até semana que vem, então. Tá bom, João. Um abraço aí para todo mundo e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, professor.